Tem muitas características que nós temos em comum, características quais a gente herdou por não ter um pai presente. Muitas pessoas vão se identificar comigo. A dificuldade de prestigiar o próprio aniversário, a necessidade de falar para as outras pessoas aquilo que nós estamos fazendo é uma das coisas que nos prejudica profissionalmente. Por quê? Porque a gente não se sentiu validado na infância e está procurando sempre se validar através da aceitação de outras pessoas. Então, quando a gente começa a olhar a paternidade, a gente já enxerga um mundo que nos faltou. Então, se você não teve um pai presente na sua vida, se ele está vivo, se ele está morto, você sabe a dificuldade que você enfrentou. Se ele está vivo, principalmente, é mais difícil ainda, porque entendemos as responsabilidades que eles têm e a falta que tiveram conosco, seja financeira, emocional, conjugal, para nos ensinar como que a gente vai se inserir no mundo das relações entre pessoas e em um relacionamento afetivo. Então, é muito mais complexo do que a gente pensa. E eu vou falar um pouco de mim. Eu já apanhei na escola. Já apanhei na escola e do professor. Eu não lembro, não tenho muitas lembranças, mas eu sei que eu não tive um pai para me defender de um professor agressor, de uma professora que por algum motivo me pegou pelos braços e meus braços ficaram roxos. Ela me agrediu. E aí minha mãe, quando viu que eu estava escondendo alguma coisa dela, ela foi me dar banho, eu era criança. Aí ela viu as marcas e aí ela foi tirar a responsabilidade daquela escola. Mas eu não tive um pai para me defender e não é a obrigação da mãe ter que defender o lar. A mãe, ela vai nutrir o lar, ela vai trazer a beleza para o lar, mas quando falta o homem da relação, ela precisa se posicionar de uma forma muito mais firme, dura, de uma forma muito mais responsável, porque não tem um homem, então ela não pode errar. Ela deixa de aproveitar a vida para poder conseguir oferecer o melhor para o filho e ela deixa de se priorizar em muitos momentos por falta de ter um pai presente. Quando você, por exemplo, vai para um hospital, você não consegue sentir a figura e você não vê a figura paterna ali, você começa a sentir o sentimento do abandono. Quando você não consegue enxergar basicamente a figura paterna na sua vida, que não ensina você a se defender, não te defende, não te ensina, basicamente. Então eu entendo você, é muito mais difícil perdoar. Mas uma coisa eu te falo, o seu pai ou até a sua mãe, se caso ela seja ausente, eles fizeram uma coisa boa, que você pode ter certeza que deu certo, foi você. Acertaram muito em fazer você, trazer você ao mundo. Talvez você não consiga se colocar no lugar dos seus pais ou do seu pai, da pessoa com quem você mais sente essa distância. Mas eu te coloco para pensar. Quem foram os pais dos seus pais? Quem foi o pai do seu pai? Como que foi a criação dele? Quais foram as influências que ele teve no decorrer da vida? Porque uma das coisas que vai fazer com que a gente tome decisões certas são as pessoas com quem nós nos relacionamos. Minha mãe, muitas das vezes, ela me tirava de rodas de amizades porque ela viu que aquela pessoa ali não é legal. Não quero que você fale com aquele rapaz. Então, quem foram os pais dos seus pais? Como eles tratavam, como eles corrigiam? Na época dos meus avós, a disciplina ela era muito mais rígida. Se o pai falou, você tem que fazer, abaixa a cabeça e já era, e não questione, porque qualquer coisa que você fizer, você vai apanhar. Hoje em dia, os filhos têm até direitos para conseguir se defender, né? Mas vamos colocar um pouco no lugar dos nossos pais. Se coloque no lugar do seu pai, se ele foi a figura com quem você se sente mais machucado. Entendemos que a melhor coisa que ele fez foi você. Por mais que às vezes você não enxergue, não se sinta validado, não se sinta amado, que você queira exigir dele coisas que
ele não recebeu dos pais, mas ele poderia romper esse ciclo, mas ele não conseguiu. O que eu posso falar para você é: você pode romper. O seu bisavô talvez teve um tratamento muito mais duro ainda. E aí foi para o seu avô, que foi para o seu pai. E agora é a hora de você escolher se você quer ficar desse lado onde você vai guardar rancor, aonde você vai querer exigir. Claro que se você for procurar direitos, você vai encontrar vários. Mas se você não procurar perdoar, se você não procurar amar, e como é que a gente faz para amar uma pessoa que foi ausente a vida inteira? Basicamente se colocando no lugar dela. Se você estivesse no lugar desta pessoa, recebendo a criação que ela recebeu, tendo as amizades e influências que ela teve, você não faria pior? Basicamente é isso. Quando eu parei para me questionar que se eu estivesse no lugar do meu pai, com a criação que ele teve, com as amizades e influência que ele teve, certamente eu faria pior. Eu tenho que entender que eu sou um miserável pecador e peregrino. Que aquilo que há de bom em mim é graça. Graça. E aquilo que não vem de bom é realmente meu. As minhas obras são como trapos de imundícia. Eu sou cristão. Eu procuro ler a Bíblia. Eu procuro seguir a Bíblia. Eu erro. Eu já machuquei pessoas. Eu já deixei a minha mãe triste. Eu sou casado. Eu já magoei minha esposa. O que eu quero dizer com você nesse vídeo é: eu também errei. A diferença é que as consequências dos meus erros agora não estão ressoando nos meus filhos. Eu ainda não tenho filhos. E eu estou procurando fazer o máximo do que eu posso, na medida do possível, para ser um bom pai. E eu já estou procurando aprender isso enquanto nem filhos eu tenho. Porque para mim isso é um problema. Eu não tive um pai para me ensinar a ser masculino, a ser aquele macho que defende o lar. Não, eu precisei aprender. Eu precisei ler a Bíblia, que Cristo ele é o cabeça. E abaixo de Cristo sou eu que cuido da família, sou eu que tomo as decisões. E não quer dizer que eu sou autoritário, quer dizer que eu dou a minha vida pela minha família. Quer dizer que eu vou proteger ela com tudo que eu tenho. E que as minhas decisões têm peso, por isso que eu tenho que estar cada vez mais perto de Deus. Eu procuro ler livros. Vou até pegar um livro. Fica aí. Ai, deixa eu ver se eu alcanço. Um livro que eu tô lendo agora. O Marido Federal. A liderança bíblica no lar. Eu precisava ter aprendido isso daqui antes de casar. Mas eu tô aprendendo agora, mesmo depois de casado. Já vai fazer 4 anos que eu sou casado. Então, esse vídeo basicamente, olhe para a sua situação. Olhe que você é um miserável pecador, totalmente dependente de Cristo, e que você não consegue fazer nada de bom se não for graça. Leve em consideração isso, pois isso tem peso. Entendeu? Você faria diferente do seu pai? Você faria? Como é que você conseguiria romper esse ciclo no lugar dele? É fácil falar quando a gente já está botando um fim em um problema, quando ele vai cessar em nós. Mas é muito difícil se colocar no lugar da outra pessoa. Mas ele fez uma coisa muito boa, ele fez você. E você pode ajudar ele. É muito difícil, eu falo isso pra mim que é muito difícil. Eu deixei de ter vontade, de ter desejo de estar mais perto. Por quê? Porque a vida inteira já foi assim. E as aproximações que geralmente tem, logo cessam. Como assim? Se aproxima de mim por um tempo, conversa por um tempo, depois some. Isso dói. Principalmente quando vem de um pai. Então, nós precisamos aprender a pôr um fim.
E eu só te pergunto, isso vai terminar em você ou vai se repetir mais uma vez nos seus filhos? Olhe os ancestrais, nossos ancestrais, quem foram seus avós, quem foram seus bisavós, como foi a forma que eles cresceram. Analisa isso, leva isso como algo muito importante. Quais foram as influências e referências dos seus bisavós, caso você ainda tenha acesso a isso, e a dos seus avós. E aí depois você chega na dos seus pais. E agora eu chego em você. Quem são suas referências? Se isso te magoa tanto, por que você ainda segue pessoas tão amarguradas? Se isso te magoa tanto, por que você não está procurando amadurecer o seu emocional? Ler livros, ler mais a Bíblia, procurar ajuda, conversar com mais homens. Por exemplo, eu sou homem. Como é que eu vou conseguir identificar comportamentos cada vez mais masculinos para eu defender a minha família? Estando no meio de homens piedosos, aprendendo como que eles tratam os filhos, como que eles corrigem os filhos, como que eles ensinam a Bíblia para os filhos, como que eles treinam os seus filhos para ter uma vida sozinhos, quando os pais não tiverem, entendeu? É muito bom quando uma família é unida e está cada vez mais fácil os casamentos cessarem. Está cada vez mais fácil um pai ser ausente. Está cada vez mais fácil um relacionamento ser descartável. O seu avô ensinou seu pai a cuidar do lar? Ou ele simplesmente só pregou responsabilidades? Você tem que trabalhar, você tem que cuidar do dinheiro e é isso. Tem muito mais. Liderar uma casa tem um peso muito grande, principalmente no reino dos céus. É hora da gente pôr um fim nisso. Eu acho que você precisa de ajuda. Só que se você não entendeu isso ainda, talvez falte mais sofrimento. Talvez falte. Talvez falte você se frustrar mais para você entender que o que você passou cessa em você, e o lado positivo disso é que os seus filhos vão olhar para trás e falar: o meu pai me ensinou, o meu pai rompeu um ciclo, o meu pai venceu. E quando eu falo isso eu não estou falando de dinheiro. Porque quando o seu filho ele é pequeno, ele não quer nem saber se você vai dar um PlayStation 2 para ele. Muitas das vezes o que ele quer é o seu tempo. Mas aí, muitas das vezes a gente pode ser irresponsável e só fica entregando as telas para os filhos. Enfim, esse é um vídeo sobre pais. Eu espero que ele tenha te ajudado. Perdoe. Não é fácil, não. Se coloque no lugar dele. Seus avós erraram. Seus pais erraram. E você também já errou. No lugar deles, você faria diferente?